Estamos aqui mais uma noite, né, irmãos? Reunidos, isso é muito bom. Depois dessa chuva toda, estamos aqui. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, o versículo 1, irmãos. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós. Com zelo de quem, irmãos? De Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em quem, irmãos? Em Cristo, que há em Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo pela igreja, um zelo de Deus, um cuidado, e ele se comportava muitas vezes até como um louco, né, irmãos? Por quê? Porque ele remia o tempo. Então ele se esforçava ao máximo para quê, irmãos? Para que os irmãos não se corrompessem, para que a palavra não se perdesse na vida dos irmãos. Aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 4, olha o perigo que os irmãos corriam. Ó. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então existem vários Jesus, existe vários evangelhos, irmãos, existe vários senhores que as pessoas elas têm como o Deus verdadeiro. Então existe um Jesus para cada pessoa, irmãos. Um Jesus para cada pessoa. Então a pessoa, ela molda ali o Jesus que ela quer. Ah, o meu Jesus, ele é assim, assim, assado. A outra, o meu Jesus, irmãos, o Jesus verdadeiro é aquele que condiz com o Novo Testamento. Esse é o Jesus verdadeiro. Não é o Jesus que eu quero que seja, o Jesus que eu entendo que não, é o Jesus que a palavra mostra. Então nós conhecemos Jesus é pela palavra da verdade, é pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, ele diz como é Jesus. O que Jesus concorda, o que ele não concorda. Então, Jesus, ele foi para a cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. Naquela época do apóstolo Paulo, muitos entendiam que não tinha ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Então que Jesus que é esse, irmãos? Que Jesus que é esse? E é só um exemplo, né, irmãos? Hoje, as pessoas elas querem levar a vida de qualquer jeito, aí vem um e prega um Jesus que condiz com a vida dela. Aí ela se alegra, aí sim, essa pregação é boa. Essa pregação, eu gostei dessa pregação. Por quê? Porque o cidadão apresentou um Jesus que condiz com a vida de pecado que ela tem, com a vida de engano que ela tem. Agora, quando você apresenta um Jesus, que nem o apóstolo Paulo diz, eu estou zeloso de vocês, eu estou preparando vocês para apresentar vocês a um marido, mas vocês têm que estar naquele dia como uma virgem pura, né, irmãos? Uma virgem pura, a um marido, a saber quem? Cristo. Então o marido é Cristo. Para se apresentar para Jesus, irmãos, é como na parábola das virgens, né, das 10 virgens. Então 5 eram loucas e 5 eram o que, irmãos? Prudentes. Então as loucas, elas levaram as lâmpadas? Levaram. Elas foram até lá, irmãos? Foram. Elas chegaram antes? Chegaram, elas chegaram antes, elas ficaram esperando, elas levaram as lâmpadas, mas faltou o que, irmãos? O azeite. Faltou o azeite. Assim também é na vida do ser humano. O ser humano, ele até busca pela salvação, ele busca pela libertação. Só que muitas vezes falta o mais importante, o azeite. Falta o óleo, falta o Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito. Então a pessoa está recebendo que Espírito? Porque Jesus diz, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então a palavra da verdade, irmãos, é Espírito e vida. Agora, que Espírito que a pessoa está recebendo? Essa que é a questão. De repente a pessoa está lá, chegou antes do tempo, está com a lâmpada lá, mas falta o Espírito, falta o azeite, falta o óleo, irmãos. Isso na vida de muitos. Então a loucura do apóstolo Paulo se dava por isso, porque ele pregava em tempo, fora de tempo, ele corrigia os irmãos, ele alertava os irmãos, para quê? Para que quando Jesus viesse, os irmãos fossem encontrados firmes, foram encontrados separados do mundo, irmãos. Encontrados dando fruto, encontrados dando bom testemunho. E muitas vezes, irmãos, o que falta é isso.
E aí diz aqui, ó. Aí diz aqui no versículo 5, né, ó. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então, o apóstolo Paulo, ele era firme no que ele pregava, irmãos, e muitos achavam que ele era bruto, né? Mas ele fala, ó, no conhecimento, eu conheço bastante, eu conheço bem, né? Então eu não sou um qualquer aí, como muitos pintam, não é, irmãos? Aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 10 aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, uma folha atrás aí, ele está dizendo aqui o que achavam dele aqui, ó. O versículo 10, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha o que muitos achavam do apóstolo Paulo aqui, ó. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é o quê, irmãos? Fraca. E a palavra é o quê? Desprezível. Olha que coisa, irmãos. Então o apóstolo Paulo tendo cuidado da igreja, ele tendo zelo com os irmãos, ele pregando a verdade para que os irmãos se apresentassem como uma virgem pura a Jesus, e muitos achavam, falavam assim, as cartas dele até que são bonitas. As palavras, olha, ele escreve os negócios poderosos, mas a presença dele é desprezível. A pregação, sem chance, sem chance. E é bem assim, irmãos. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele alerta, né, que nos últimos tempos, as pessoas elas iriam buscar doutores, conforme as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências. É como numa escola, né, irmãos? A irmã Renata é professora, ela sabe disso. Imagine se uma criança, ela chegasse na escola, desde que ela estivesse no primeiro ano ali, desde o primeiro ano, se a criança fosse para a escola com a intenção de aprender. Toda criança, não, eu vou para a escola para aprender, eu quero aprender. E ela sugasse a professora ali. Ô professora, me ensina isso. Aí a professora ia falar assim para ela, não filho, não é hora ainda não, vamos com calma. É assim que funciona, irmãos? Lógico que não, a criança vai lá para cumprir horário, irmãos. Ela vai lá porque a mãe obriga ela a ir, ela tem que ir. Às vezes vai para brincar com os colegas, vai para fazer bagunça, vai até para tirar uma nota boa ali. Mas a intenção não é aprender. Nunca foi aprender. Porque senão, irmãos, se cada aluno sugasse a professora ali e pedisse explicação, a professora ia ficar até depois do horário ensinando muitas vezes. E até dar lição a mais. Ó, professor, me dá lição a mais para casa aí, ó, para eu aprender mais. Não é assim que funciona, irmãos. Qual a criança, irmão, que pede para dar lição a mais? Nenhuma. Não é, irmãos? Se acontecer, é raro. Não é? E assim também, irmãos, é no reino de Deus. Imagina se cada irmão, cada cristão, ele fala, não, eu tenho que aprender da palavra, eu tenho que crescer, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser santo, eu tenho que progredir, eu tenho que crescer. Imagina se fosse assim, irmãos. Ah, o culto começa 20 horas. Não, eu vou chegar na igreja às 19. Eu vou chegar antes, vou ficar na porta da igreja lá. Se passar alguém, eu vou convidar para ir para a igreja. Ah, tem uma visita em tal lugar. Ah, vou fazer um esforço, vou naquela visita. Eu quero aprender, eu quero ouvir a palavra, eu quero estar junto dos irmãos. Ah, acabou o culto. Ah, eu vou chegar no cooperador, eu vou ficar no pé do cooperador, eu vou perguntar, eu vou ler em casa, eu vou anotar as dúvidas, eu vou perguntar, eu vou encher as paciências dele, vai ter que me ensinar. Infelizmente, irmãos, não é assim. Infelizmente, são poucos que são dessa maneira. Então, a dedicação, o esforço é praticamente zero. Você vê que é zero na vida de muitos. E com essa igreja aqui, não era diferente. Se os irmãos lerem as cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, os irmãos vão ver que essa igreja, embora fosse uma igreja que tivesse muito pecado, era uma igreja que tinha todos os dons. Tinha todos os dons necessários para crescer, para progredir. Então os irmãos, eles tinham a oportunidade. Mas muitas vezes faltava o quê, irmãos? Faltava eles sugarem o apóstolo Paulo. Faltava eles pegar as cartas e mastigar essas cartas e aprender mais e mais com ela e colocar a vida deles diante dessa instrução, porque a carta é uma instrução, diante da instrução e com o intuito, né, irmãos, de crescer, com o intuito de se libertar, irmãos. Ah, o irmão pregou sobre o perdão. Não, eu quero entender essa questão do perdão aí. Eu quero entender como que funciona isso. E, irmãos, e batalhar para aprender, para viver. Ah, tu falou sobre misericórdia, mas eu quero entender essa misericórdia aí. Eu quero aprender isso. E aí, cada assunto, irmãos. Então, tem muitos lugares aí, irmãos, que dizem assim, não lê muito não, porque se você lê, você acaba ficando doido. Tem coisas que você não vai entender, vai confundir você, então não lê muito não. Os líderes, irmãos, eles não querem que os irmãos leiam. Eles preferem que o povo não leia, que o povo não busque. Para quê? Para eles não ficarem expostos. Porque imagine se toda a igreja buscar. Se toda a igreja, irmãos, batalhar, falar, não, eu quero crescer, eu quero progredir, a liderança fica exposta muitas vezes. Imagina uma igreja, crescendo uma igreja e os líderes lá, diminuindo a cada dia. Não é, irmãos? Então, se eu não quero ser cobrado, eu também não cobro. O apóstolo Paulo não, ele cobrava, mas ele queria ser cobrado. E ele se põe nessa situação.
Ele fala assim, ó, em tudo vocês estão sabendo da minha vida. Né? Ele diz aqui, em tudo vocês estão sabendo da minha vida. Eu dou testemunho da minha vida, eu dou satisfação. E ele dava satisfação para a igreja, irmãos. Então, cabe a cada um, né? Aí diz aqui, ó. Vamos, onde nós estávamos lá, irmãos? Capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. No versículo 5, ó. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então, os irmãos conheciam a vida do apóstolo Paulo, conhecia a conduta dele, conhecia desde a época da conversão dele, irmãos, até aquele momento. Ele sabia qual era a trajetória do apóstolo Paulo. E aí diz aqui, ó, versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, desprezei, para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, naquela época lá, com certeza, irmãos, com certeza, existia uma ajuda para os irmãos, né, para os apóstolos, com certeza eles tinham uma ajuda. Muitos não trabalhavam, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele sempre alerta que ele nunca foi pesado para ninguém. Então ele batalhava pelo evangelho, ele trabalhava, ele buscava suprir as necessidades dele, mas ainda assim ele era desprezado, irmãos. E era desprezado por quê? Ele está dizendo, eu estou sendo desprezado por vocês porque eu não quero o salário de vocês? Eu estou sendo desprezado por vocês porque eu me humilhei para que vocês fossem exaltados? Lógico que não, irmãos. Ele estava sendo desprezado porque ele pregava a verdade. Ele estava sendo desprezado porque a pregação dele batia de frente com o ego das pessoas, batia de frente com a carne das pessoas, com a vontade própria das pessoas. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Isso aí cabe a cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, quando ouve a palavra, quando lê a palavra, tá lá, eu estou lá em casa, eu estou lendo a palavra. É Jesus falando comigo. A palavra, ela confrontou com a minha vida tem que perder, irmãos. A palavra tem que ganhar. A palavra tem que prevalecer. Eu tenho que trazer a palavra para a minha vida. Sempre que eu ler. Eu tenho que ser, irmãos, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso tomar partido e defender a minha carne, defender o meu modo de viver. O meu modo de viver, se tiver que mudar, ele vai ter que mudar, irmãos. As coisas que eu acho por certo, se tiver que mudar, vai ter que mudar. Eu não posso justificar a minha forma de pensar. Eu não posso justificar a minha conduta. Se eu justificar a minha conduta, aí a palavra não está me servindo de nada. Porque quem me justifica é Deus. Ele me justifica independente, irmãos. Independente de eu acertar ou eu errar. Eu estou justificado para quê? Para prosseguir. E se eu errar, eu vou ter que arrepender. Eu vou ter que me arrepender, eu vou ter que me acertar diante da palavra. Eu vou ter que mudar o que está errado. Mas eu jamais vou poder justificar a minha conduta. Jamais eu vou poder justificar o meu modo de pensar, irmãos. O meu modo de pensar tem que perder para o Evangelho. O Evangelho tem que prevalecer. Um pouquinho à frente aí, irmãos, Filipenses. Filipenses capítulo 1, irmãos, versículo 20. Imagina, irmãos, imagine você trabalha numa empresa que o proprietário da empresa, ele é uma pessoa bem sucedida, irmãos. E ele é inteligente, ele é sábio, e a empresa dele cresceu, e é uma empresa maravilhosa, é uma empresa que dá muito dinheiro, é uma empresa que é conhecida por todos, e todos admiram como aquela empresa cresceu. E esse empresário, ele chega para você e fala assim, ó, eu vou me ausentar, eu vou para outro país aí, e você vai tomar conta da minha empresa. Irmãos, como que você vai se comportar lá? Você não vai tomar aquela responsabilidade para você e falar assim, pera lá, eu vou ter que mudar toda a minha vida agora para eu poder fazer o que ele faz. Para eu administrar essa empresa, como ele administra, para essa empresa não cair, eu vou ter que me doar, O cidadão vai chegar para a esposa e falar assim, ó, a partir de agora, ó, eu vou ter que me sacrificar ali, eu vou ter que me dedicar àquilo ali. Então, eu vou estar em falta com vocês aí, ó, mas eu vou ter que me dedicar àquela empresa lá, porque o meu patrão, ele é inteligente, e eu não sei se eu tenho essa capacidade toda para tocar aquele negócio, não. Não é assim, irmãos? Imagine que Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, ele veio como homem, e ele iniciou o ministério aqui. E ele se ausentou, ele foi para o céu, ele está lá hoje. E ele deixou essa obra em nossas mãos, irmãos. Deixou em nossas mãos. O ministério da reconciliação, o ministério da salvação, o ministério do Espírito está na mão dos homens. Jesus não está aqui, ele está lá. E ele deixou, cada um de nós, enviou o Espírito Santo para nos socorrer em tudo, para nos ajudar em tudo. Mas essa obra está em nossas mãos.
Como deve ser a nossa dedicação, irmãos? Porque Jesus, quando ele veio, ele falou assim, ó, eu sou a luz do mundo. O mundo estava em trevas. O mundo não tinha entendimento. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o entendimento desse mundo. É o entendimento que o mundo não tem e eu estou aqui para quê? Para dar ele para o povo. Para ensinar o povo como eles devem prosseguir, para alcançar a salvação. Aí Jesus vai para o Pai e fala assim, ó, agora está nas mãos dos discípulos. Como que os discípulos devem se comportar? O apóstolo Paulo tomou para ele. Ele falou, não, pera lá, esse ministério aí eu vou fazer com dedicação. E ele diz aqui, ó, no versículo 20, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, o que, irmãos? Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é o que, irmãos? É ganho. Por quê, irmãos? Porque enquanto ele estava vivo nesse mundo, ele tinha que confessar Jesus. Ele tinha que executar a obra que Jesus colocou nas mãos dele. Então ele tinha uma obra, ele tinha um ministério, e ele ia fazer isso com excelência. Então o viver era Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. E o morrer era ganho por quê? Porque ele ia para o Pai. Então, a partir do momento que ele morresse, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, agora eu vou aguardar a vinda de Jesus. Então está tudo certo. Mas enquanto, aí ele diz aqui, ó, versículo 23, ó, mas de ambos os lados estou em aperto. Quer dizer, tanto ele vivendo como morrendo, estava em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque sei que isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, quer dizer, dos irmãos, ficar na carne, ficar nesse corpo, ficar nesse mundo. E tendo essa confiança, versículo 25, ó, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso. E gozo do que, irmãos? Não é dele não, irmãos? Não, é da fé. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, o viver, irmãos, era Cristo. Então ele vivia para quê? Para glorificar Jesus. Ele vivia para quê? Para que os irmãos estivessem contentes, para que a igreja estivesse edificada, irmãos, para que a igreja estivesse firme. Assim era a conduta dele, e assim deve ser a nossa. Assim foi a conduta de Pedro, assim foi a conduta de Tiago, irmãos. Tiago, essa carta de Tiago aqui, quem escreveu foi o irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, antes de Jesus ir para a cruz, quem era Tiago, irmãos? Quem era Tiago? Tiago, com certeza, estava junto com a mãe dele, quando a mãe dele foi atrapalhar ele, quando ele estava lá pregando a palavra, e fala assim, sua família está lá fora. Ele falou assim, quem são os meus familiares? Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Depois que Jesus, ele morreu, ressuscitou, Tiago recebeu o Espírito Santo. Irmãos, Tiago, ele trabalhou. Nós temos a carta dele aqui, que nos serve demais. A mãe de Jesus, Maria, depois que Jesus foi para a cruz, ressuscitou, Maria, ela se juntava com as irmãs e era uma mulher de oração. Era uma mulher que contribuiu muito para o Evangelho. Contribuiu muito para que a igreja se fortalecesse ali, irmãos. Então o Espírito Santo, o óleo, o azeite, que é a mesma coisa, irmãos, faz uma diferença grande na vida do cristão, na vida do ser humano. O ser humano sem o azeite, irmãos, sem chance, pode ter a lâmpada, pode ter vontade, mas se não tem azeite, não funciona. Não funciona. Então é necessário ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Cheio. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é só você sair fazendo sinais, prodígios, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é no momento da aflição, no momento da luta grande, você conseguir confessar Jesus, você conseguir permanecer ali como um cristão autêntico. É você não andar para trás, é você não cair, é você não esmorecer. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele fez uma pregação lá, irmãos. E a pregação que ele fez serviu ali para os judeus ranger os dentes ali, partir para cima dele, apedrejar ele, irmãos. Mas ele falou, não impute a eles esse pecado. Então ele confessou Jesus ali em meio ao apedrejamento. Ele confessou Jesus. Então ele não somente falou. O que ele falou, muitos podiam falar, irmãos. A questão não é falar, a questão é sustentar aquilo que está falando. A questão é você confessar Jesus e na hora da luta você sustentar aquilo. Porque não adianta você falar que Jesus é o único Deus verdadeiro, a vida eterna, que Jesus é o autor e consumador da fé, que Jesus é o único que pode libertar, e quando vem a luta você sai correndo. Não adianta de nada. Quer dizer, você tem a lâmpada, você chegou no horário, mas não tem o mais precioso, que é o azeite. Então nós temos que ter. E aí um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo, vamos ver aqui,
Vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, nós temos que entender isso daqui, né? Então, o que é considerarmos? Considerar o outro superior a mim. Imagine que você se sente superior a todo mundo, irmãos. De quem que você vai ouvir conselho? Quem que vai poder te ajudar, irmãos? Se você se sente superior aos irmãos. Eu, por exemplo, se eu me sinto superior aos irmãos, se eu estiver passando por uma luta, quem vai me socorrer? Jesus, né? Mas aí ele vai conseguir? Se eu me sentir superior, não vai. Por quê, irmãos? Porque Jesus vai usar os irmãos para me ajudar. Veja o que eu falei no começo. Quando Jesus veio, ele era a luz do mundo. Ele era o sal da terra. Quando ele foi para o Pai, ele deixou os discípulos. Então os discípulos passaram a ser a luz do mundo. A obra está na mão dos discípulos. Os discípulos, os 12, se foram. Hoje somos nós. Então a obra está em nossas mãos. Se eu me sentir superior aos irmãos e eu precisar de ajuda, quem vai me socorrer, irmãos? Ninguém. Nem Jesus vai poder me socorrer. Porque ele usa homens. Homens. Agora, se ele usar o irmão Vero, e eu falar, não, eu sou superior a ele, eu não vou ouvir ele não. Aí usa o irmão Eldo, não, eu sou superior ao irmão Eldo, eu não vou ouvir ele não. Aí usa uma irmã, não, eu sou superior à irmã, não vou ouvir ela não. Quem que ele vai usar, irmão? Ele vai usar o pinguço lá para me ajudar, irmãos? Se eu me sinto superior aos irmãos, imagina o pinguço. Não é assim, irmãos? Então é isso que a palavra está dizendo. Então eu tenho que considerar os meus irmãos superiores a mim. Porque quando eu precisar, irmãos, eu sei a quem recorrer. E nós vamos precisar, na caminhada vamos precisar. Precisamos em todo o tempo, irmãos. Não tem aquele, não tem grande e pequeno, irmãos. Todos passamos por luta, todos passamos por dificuldade. Em muitos momentos nós vamos precisar uns dos outros. E aí não atente, né? Ó, versículo 4, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que é isso? Então eu estou preocupado só com a minha vida. Eu vou cuidar só da minha vida. E o meu irmão, que se vire. Ele cuida das coisas dele, eu cuido das minhas. E cada um cuida das suas. Onde Jesus está aí, irmãos? Não está, irmãos. Se cada um cuidar da sua vida, se cada um se preocupar só com o que é seu, está perdido, irmãos. A palavra aqui não está dizendo que eu tenho que ficar com o zóio grande nas coisas dos irmãos, não é isso. Está falando das dificuldades, está falando das lutas, está falando da carreira. Cada um de nós temos uma carreira a caminhar. Está proposto uma carreira para cada um de nós. Está proposto, irmãos, um caminho, um percurso que nós temos que percorrer. Com obstáculos, com luta, com tudo isso. E eu tenho que estar atento a cada um dos irmãos. Eu tenho que me preocupar com os irmãos têm que se preocupar comigo. Para sermos um corpo, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 5, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha que coisa, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí depois que ele se fez semelhante aos homens, olha só, versículo 8, e achado na forma de homem, aqui vem a questão, ó, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele não somente se fez carne, ele não somente se fez homem e veio ao mundo, não. Quando ele veio como homem, aí ele se humilhou a si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra diz para nós, quem de nós já resistiu até o sangue combatendo contra o pecado, irmãos? Nenhum de nós. Então se nós olharmos as lutas que enfrentamos e olhar para o que Jesus enfrentou, irmãos, não chega aos pés daquilo que nós passamos. Se nós olharmos o que os apóstolos enfrentaram e o que nós enfrentamos, então, cabe a cada um de nós, né? Se entregar a Jesus. Aí diz aqui, ó, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí versículo 9, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome. Olha só, irmãos. Então foi dado um nome a ele, que é sobre todo o que, irmãos? Irmãos, quando fala que foi dado um nome a Jesus, que é sobre todo o nome, os irmãos têm noção disso? Olha só, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus, ele ensina, irmãos, que não é o servo maior que o seu Senhor. Ele diz que, a palavra diz que ele é o cabeça do varão, o varão é o cabeça da mulher. Certo? Então Cristo é o cabeça do varão e Deus é o cabeça de Cristo. Então, se Jesus ele recebeu um nome, que é sobre todo nome, tem algum nome maior que o de Jesus, irmãos? E o do Pai, pode ser maior que o de Jesus?
Não. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Então, eu tenho um filho, e eu vou dar um nome para ele, que é sobre todo nome. Não tem nome melhor que o dele. Aí eu dei. O meu pode ser melhor que o dele, irmãos? Lógico que não. Então, se o Pai deu nome para Jesus, o nome que é sobre todo nome, e aí diz aqui, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, irmãos, todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, irmãos, para a glória de Deus Pai. Então, o Pai, ele deu um nome para o Filho, que é sobre todo nome, e diante desse nome, que é Jesus, todo joelho se dobrará, tanto no céu, como na terra. Então, não tem nome maior, não tem poder maior do que ele, irmãos. Então, se Jesus ele tem um nome sobre todo nome, qual é o nome do Pai? É Jesus. É Jesus também. Porque, irmãos, imagine que o Pai, ele tem um filho, e todo joelho vai se dobrar diante do nome do filho. O poder estaria na mão de quem, irmãos? Do Pai ou do Filho? Do Filho. Estaria na mão do Filho. Só que o Filho não pode ser maior que o Pai. Então, por isso que a palavra fala que os dois são um. Jesus deixa isso claro em toda a Escritura. Que eles são um. O Novo Testamento inteiro vem dizendo isso, vem concordando com isso. E as pessoas ficam se pegando aí, ó. As pessoas ficam inventando Jesus. É Jesus para isso, Jesus para aquilo outro. Irmãos, todo o poder está em Cristo. Todo o poder, não tem poder maior, não tem nome maior, não tem nada maior que Jesus. E ficam clamando os nomes aí, né, irmãos? E ficam clamando o anjo. Eu vejo as pessoas chamando o anjo, querendo negociar com o anjo. Irmãos, se todo joelho deve se dobrar diante desse nome, se toda língua deve confessar esse nome, qual é o anjo que pode me ajudar, irmãos? Qual é o anjo que pode me ajudar? Não tem anjo que possa me ajudar se ele não quiser. Então, se ele tiver que enviar anjo, ele vai enviar anjo. Tem 2/3 dos anjos pertencem ao Pai. Está sob o comando do Pai. 2/3. 1/3 se tornou anjo caído. São os demônios. A pessoa fica chamando por anjo, qual é o anjo que vai aparecer para ela, irmãos? Se o joelho tem que se dobrar diante de Jesus, se a língua tem que confessar Jesus, aí você vai direto no anjo. Quem vai vir para te atrapalhar vai ser o anjo caído, irmãos. Quando as pessoas chamam anjo, é os anjos caídos que vão operar. Não são os anjos do Pai. Porque os anjos do Pai são espíritos ministrantes, irmãos. Eles são enviados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos do Pai só trabalham sob o comando do Pai. É só sob o comando de Jesus. Não adianta você clamar por anjo, o anjo não vai vir te socorrer. Ele só vai socorrer o cristão se o Pai mandar. Então temos que recorrer ao Pai. Qual que é o nome? É Jesus. Recorrer a Jesus. Jesus me ajuda. Jesus me dá o escape nesse momento, estou precisando. Ele vai dar, irmãos. Mas as pessoas elas buscam, né? Do jeito que elas querem. Do jeito que elas querem, né, irmãos? E aí diz aqui, ó. Versículo 12, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando fala temor aqui não é medo, irmãos, mas é reverência, é respeito, né, irmãos? Versículo 13, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, essa era a esperança do apóstolo Paulo, né, para os filipenses aqui. Ele fala também para os coríntios, nós lemos lá em 2 Coríntios, não é, irmãos, que no capítulo 11, que eles comportavam muitas vezes na loucura lá para poder manter a igreja firme em Cristo. E aqui também ele fala, retém a palavra da vida. Olha, no meio dessa geração corrompida, perversa, que a luz do evangelho possa resplandecer em vocês, que vocês sejam como astros, que vocês sejam vistos, que vocês sejam notados. Notados pelo quê, irmãos? Pelo escândalo? Pelo pecado? Não, notados pelo zelo, pelo cuidado, pela vida de santificação, pela vida de busca, pela vida de entrega, irmãos. De entrega. Irmãos, palavra todo mundo tem. Todo mundo tem palavra, irmãos. Vivência é para poucos. São poucos aqueles que vivem aquilo que eles pregam. Isso não estou falando da liderança das igrejas não, irmãos. Estou falando dos irmãos mesmo. Porque todos pregam. A liderança prega, a igreja prega, todos pregam. Eu vejo o escândalo generalizado, irmãos. O escândalo está na parte da liderança do sistema religioso aí. E está na vida dos irmãos também do sistema religioso. É os adultérios,
Irmãos, é pecado de tudo que é jeito. E as pessoas, elas aprovam tudo, ainda que não falem, mas aprovam. Elas vivem na confusão. E tem muitos sinceros também. Tem muitos sinceros que padecem também. Tem. Mas o negócio está tão descambado, irmãos. Está tão feio. Está tão feio que as pessoas perderam a noção. E falam de Jesus. E está com Jesus ali na ponta da língua ali, ó. Na ponta da língua. E falam abertamente de Jesus. Tudo aquilo que elas querem falar. Tudo aquilo que elas acham que é certo. Irmãos, o que é certo é o que está escrito. A conduta de Jesus está aqui, ó. De Mateus a Apocalipse aqui, ó. Está a conduta de Jesus. Está mostrando como ele é. E aí vamos finalizar aqui em Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo 3. No versículo 20, irmãos. Aqui essa carta aqui é uma das 7, né, irmãos? É a 7ª carta à igreja de Laodiceia, né? Esses irmãos aqui, eles se consideravam, irmãos, eles se consideravam justificados, consideravam pessoas santas, separadas e achavam que estavam bem, achavam que estavam perfeitos e que não tinha falta de nada, né, irmãos? E aí o Espírito Santo, ele mostra para eles aqui que eles não são nada disso, que eles precisariam se arrepender, precisariam se converter, precisariam se firmar em Cristo. E aqui, ó, versículo 20 diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa igreja aqui, irmãos, ela estava se justificando nas obras deles, eles achavam que estavam bem. E aqui se os irmãos leem, no versículo 17 aqui, ó, olha o que eles pensavam aqui, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que o Espírito Santo fala para eles, ó. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí eu pergunto, essa igreja estava bem ou estava mal, irmãos? Estava mal, mas eles achavam que estavam bem. Achavam que estavam bem. Aí versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, por isso que eu disse no começo, irmãos, que nós temos que pegar a palavra, quando nós ouvirmos uma pregação, quando nós ouvirmos um louvor, quando nós estivermos em casa lendo a palavra, é confrontar a palavra com a nossa vida, ser imparcial, não puxar sardinha para o nosso lado, não tentar se justificar diante da palavra e buscar viver ela, irmãos. Entender que se você está lendo um versículo, ele está falando com você, é o próprio Deus falando com você e te alertando. E você vai moldar a sua vida de acordo com a palavra. E você vai mudar o que tem que ser mudado e não vai estar nessa situação aqui, ó, de achar que está rico e é pobre. Achar que que de nada tem falta e é um miserável. É um pobre, é um cego, irmãos. Achar que está vestido e está pelado. Não é, irmãos? E está pelado. O que é estar pelado, irmãos? Não está falando dessa roupa aqui, não. Está falando das vestes espirituais. Revestimento, irmãos. Revestimento. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, está revestido com toda a armadura de Deus. É você ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, ter a espada do Espírito. Não é, irmãos? Ter a armadura de Deus ali, o escudo da fé. Está preparado. Quando vem uma seta, um dardo, você apaga com o escudo. Quando você tiver que abrir a boca, você tem espada, que é a palavra. Você está preparado, irmãos. Agora imagine você num tiroteio, você numa guerra, sem nada disso, irmãos. Você acha que está bem, daqui a pouco começa os tiros lá e você tem que se esconder, porque não está preparado, irmãos. E assim é a vida do cristão, irmãos. Assim é a vida do cristão que é displicente. É o cristão que não busca. É o cristão que dá de ombros para a palavra. Está tudo muito certo. Por quê? Porque Jesus não pesa a mão. Se ele não pesa a mão, eu estou tranquilo. Balela, tá coisa nenhuma. Ele não pesa a mão, mas o diabo pesa. Ele não pesa a mão, mas o diabo lança tropeço. As lutas vêm. As lutas vêm para os irmãos, as lutas vêm para mim, vêm para minha esposa, vêm para os esposos, vêm para todo mundo, irmãos. A luta vem. E quando vier, você tem que estar firme. Por quê? Diante da luta, qual é o primeiro desejo que a carne tem, irmãos? Diante de uma luta grande. Você depara com uma luta grande. Qual é o primeiro pensamento que vem na mente do cristão? É largar a igreja. É largar os irmãos. É se afastar. É se afastar para tentar resolver o problema sozinho. Irmãos, isso é com todos. Pensam nisso. Pensam nisso. Eu estou falando isso hoje. Quando é daqui a pouco, aí um cai nessa desgraça aí, ó. Qual é o pensamento? Eu vou resolver minhas coisas. Qual é o segundo pensamento? Não vou dar trabalho para meus irmãos. Irmãos, quem está na guerra é para trabalhar, irmãos. A pessoa não vai para a guerra para comer à vontade. Ela não vai para a guerra para dormir bem. Ela não vai para a guerra para ter uma vida de conforto, irmãos. A pessoa vai para a guerra é para sofrer. Ela sabe que o tempo que ela estiver na guerra, ela vai padecer.
Ela vai ter que estar atenta o tempo todo, ela vai dormir muito pouco, ela vai se alimentar muito pouco. Ela está na guerra. O cristão é a mesma coisa. Eu não estou aqui para ter vida, irmãos, confortável não. Eu estou aqui para passar a noite acordado, se for o caso com o irmão. Eu estou aqui para o irmão me ligar a qualquer hora e perguntar alguma coisa, eu estou lá para responder. Eu estou aqui para padecer junto com qualquer um. E assim deve ser cada um dos irmãos. Então quando vier a luta grande, primeira coisa, procura o irmão. Procura a igreja, irmãos. A igreja tem que estar pronta para ajudar. Esses dias uma irmã falou assim para mim, né? A respeito do... Tem aquela passagem, né, irmãos, do rico e Lázaro, né? Então Lázaro era o mendigo lá que passou necessidade. Lá tinha as feridas, o cachorro lambia as feridas dele. Irmãos, ali tinha o rico. O rico foi para o Hades e Lázaro foi para o paraíso. Ali é só para mostrar para a gente, irmãos, que as riquezas desse mundo não tem nada a ver com o reino de Deus. Que a pessoa ela pode ter um conforto nesse mundo e ir para o inferno. E a pessoa pode ter uma vida de sacrifício aqui, uma vida mais restrita financeiramente, e ali para o céu. É isso que está dizendo a parábola lá. Mas aí foi perguntado assim para mim, como que pode tanto mendigo na rua? Por que Jesus permite? Irmãos, aí eu perguntei assim, é possível um cristão verdadeiro se tornar um mendigo? É possível, irmãos? Alguém do nosso meio se tornar um mendigo? Lógico que não, irmãos, só se ela quiser sair do nosso meio. Porque se a pessoa estiver no nosso meio, a gente vai sustentar ela, irmãos. A gente vai dar um teto para ela morar. Uma pessoa do nosso meio jamais vai poder se tornar um mendigo. Então isso não existe no evangelho, irmãos, pelo amor de Deus. Se tem um mendigo na rua, é porque ele não quer Jesus, é porque ele não quer estar junto dos irmãos. Agora, se tem alguma igreja do sistema religioso que permite que um dos seus more na rua, aí é com eles, irmãos. Eles estão vivendo outro Jesus. Eles estão vivendo um outro evangelho, eles têm um outro espírito, não é o espírito do Pai. É isso que nós temos que ter em mente. Então, diante da luta, não queira resolver sozinho, não queira sair da comunhão, pelo contrário, busque a comunhão. Busque quem pode ajudar, quem pode socorrer. Busque aqueles que estão na guerra, na mesma guerra que você. Aquele que está sofrendo junto com você e que está disposto a sofrer, irmãos. Está disposto a padecer, está disposto a abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua vida, abrir mão da privacidade, abrir mão de tudo, irmãos. Aí a palavra se conclui em nossas vidas. A palavra ela passa a fazer parte das nossas vidas, de cada um. O negócio cresce, irmãos. Aí o negócio expande. Do contrário, de vez em quando acontece. De vez em quando um passa por grande luta, aí se afasta, se isola. Quando se isola, logo se perde, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Amém, irmãos? O Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos. Derrame graça a cada dia. E juntos somos fortes, irmãos. Juntos